Continuando então a parte de planejamento, agora vamos ver o ciclo pós-edital, o seu planejamento depois que a data da sua prova está definida. Tem duas formas de você acessar a parte que faz o seu ciclo pós-edital. Se você clicar em planejamento e criar ciclo de estudo, você tem a opção aqui em cima em ciclo pré-edital, que foi a do vídeo anterior, e o do ciclo pós-edital. Quando você clica, automaticamente ele já vem para a aba correspondente, que é essa daqui. A segunda forma, estando na tela inicial, é você clicar em edital e selecionar o número 2 aqui, que é essa parte do ciclo pós-edital. Bom, então, como que a gente faz o nosso planejamento do ciclo pós-edital? É basicamente igual ao pré-edital. Você pode clicar aqui em novo, né, ou ir daquela forma que eu mostrei anteriormente. E aí você vai indicar o seu cargo, órgão, por exemplo, PRF, um exemplo. Vai falar quantas vagas saiu no seu edital, número de provas, exemplo. Essa parte aqui são valores que não são obrigatórios, né? A banca também não é obrigatório, mas aqui é importante a data da sua prova e a data de início que você estudou, de início de estudos para esse edital. Então, por exemplo, a data da sua prova. Vamos colocar que a prova vai ser dia 20 de maio. Você só precisa colocar os números que já vai preenchendo. E você começou a estudar para esse edital, vamos supor que por exemplo, o edital saiu hoje, que é dia 7 de março. Na verdade o edital saiu dia 1º de março. E foi lá que você começou a estudar, dia 1º de março de 2020. Só que é agora que você vai criar o seu ciclo de estudo, entendeu? E aí você faz o mesmo processo do que você fez para o pré-edital. Só que aqui você vai, depois do pós-edital, você vai saber realmente quais daquelas disciplinas que você estava estudando que vão estar presentes no seu edital. Então você já vai saber realmente quais são as disciplinas. Vamos supor que são essas disciplinas aqui. E aí você seleciona as disciplinas, clique em próximo. Depois de adicionar as disciplinas do seu ciclo, você vai precisar somente cadastrar as informações pessoais, né? As suas prioridades, as suas particularidades, em cada disciplina. Da mesma forma que a gente fez. A diferença é que agora, provavelmente, você já tem um peso de cada disciplina no seu edital. Por exemplo, antes a gente colocou qual era a importância dela, né? Alta, média ou baixa. Agora provavelmente você já vai ter um peso, 1, 2, 3 ou outro peso, 4. Agora é importante, se você já saiu o seu edital, mas na sua prova não tem peso das disciplinas, ou todas as disciplinas têm o mesmo peso, é só você colocar peso 1 para todas. Agora, se na sua prova você não tem o número de questões que vai cair em cada disciplina, ou ela não dá o peso, eu aconselho que, ao invés, mesmo que seja um ciclo, mesmo que você esteja no pós-edital, eu aconselho que você crie um ciclo pré-edital, porque as informações lá são subjetivas e podem te dar melhor resultado, certo? E aí, vamos supor, você vai colocando um peso, mesma forma. E o número de questões que vai cair para cada disciplina, se você tiver. E aí eu vou adiantar o vídeo para adiantar esse processo. Bom, depois que a gente adiciona as informações de cada disciplina, as particularidades suas também, você clica em próximo, vai aparecer qual a sua carga horária semanal. Vamos colocar 34 horas. Se no seu pré-edital você estudava 30, agora vai aumentar um pouco. E você vai estudar agora aos domingos. E clique em gerar ciclo. Esse processo pode demorar um pouquinho mais. Que além de gerar o ciclo, ele vai gerar algumas informações importantes para controle do seu pós-edital. Carregou as informações. O que ele faz aqui? Essa tabela aqui. É uma tabela que ela distribui. Te mostra, né, o que você preencheu, cada disciplina, o número de questões dela na sua prova, o peso de cada disciplina e o total de pontos. Como que ele faz o total de pontos? Ele pega o número de questões e multiplica pelo peso. Ou seja, direito administrativo vai ter 12 pontos na sua prova. E isso vai representar no seu edital
17,4%, e ele classifica isso para cada disciplina. Olha, direito constitucional ele tem um peso de 26,1%. Porém, esse ciclo, como essas informações têm que levar em conta também as suas particularidades. Por exemplo, tem uma disciplina aqui, por exemplo, direito administrativo. No seu edital, ela tem um peso de 17,4%, certo? Mas o percentual real dessa disciplina, de acordo com o algoritmo que eu criei, na sua prova ela vai ser só de 8,8%. Por quê? Porque você informou, por exemplo, que em direito administrativo, eu não lembro exatamente, mas você pode ter informado que você já tinha estudado ou que o peso dela era um peso baixo, ou que você tinha facilidade nessa disciplina, entendeu? E aí o percentual real dela é menor. E aí ele distribui as horas baseado no seu percentual real, certo? E é isso daqui. Aí ele distribui. Ele faz uma conta. Olha, você estuda 34 horas por semana. Aí ele vê quantos dias faltam para a sua prova. Faltam 74. Aí ele faz uma projeção de horas. A sua meta é estudar até o dia da prova no total de 388 horas, certo? Só que como você já estudou 7 dias, lembra que a gente colocou que o dia de início foi dia 1º de março e hoje é dia 7? Então, o total de horas estudadas, ele já capta na planilha que do dia 1º até hoje, que é o dia 7, né? A data de início dos estudos para esse edital você já estudou 13 horas, certo? E aqui você tem uma métrica muito importante que eu fiz, que é o seguinte: a planilha ela você já estudou 7 dias. Desde quando você começou a estudar para esse edital, já se passaram 7 dias. E nesses 7 dias que você estudou, você só estudou 13 horas. Aí a planilha faz uma conta. Olha, faltam ainda 74 dias até a prova. Se você continuar nesse ritmo de estudar 13 horas a cada 7 dias, você só vai conseguir atingir 151 horas no dia da sua prova. Então, aí você compara esse valor. Olha, se eu continuar nesse ritmo, eu vou estudar só 151 horas. Só que a meta que eu teria que estudar para cada disciplina seria 388. Então, essa métrica de projeção de horas é para você ter uma noção se você está num bom ritmo de estudos ou você está num ritmo fraco, entendeu? Se você planejou que iria estudar 34 horas por semana e, por exemplo, está conseguindo estudar 40 horas por semana, essa projeção de horas vai ser com certeza maior do que essa meta, do que a quantidade de horas que você tinha planejado no início, certo? E aqui a planilha já sabe quantos acertos e quantos erros você teve desde o dia 1º, que foi o dia que você começou a estudar para esse edital, certo? E aí aqui você tem um botão classificar. Aí você vai ter duas opções. Você pode classificar essas disciplinas, colocar em ordem, classificar tanto pelo percentual do edital, vamos clicar, olha, ele coloca qual disciplina é mais importante de acordo com o nosso edital, e também você pode classificar de acordo com o percentual real. Olha que interessante, as disciplinas de direito administrativo e essa de baixo de trânsito, elas têm um percentual no seu edital de 17,4%. Só que o percentual real é de 8,8%, de acordo com as suas particularidades. Então, de acordo com o seu edital, você teria que dar uma carga horária maior, em segundo lugar para elas, né? Elas são o segundo maior peso são para essas disciplinas. Só que você vai ver que quando você classificar elas pelo percentual real, elas estão lá embaixo. Ou seja, a planilha fala, não precisa dedicar tantas horas assim para elas. E a planilha já dá uma sugestão de horas. E aqui eu coloco para você escrever, se você quiser fazer um ajuste. Por exemplo, a planilha colocou 125 horas e 42 minutos. Eu posso vir aqui e colocar 126 horas, que é o que eu vou estudar. 68 horas, eu posso vir aqui e colocar 70 horas. Aí você coloca da sua forma. Certo? 57, eu vou ajustar 57. 34, vou deixar 34 e 34. Quando você preenche isso daqui, ou seja, aquela te indica 388
e o que você pretende fazer 391, foi o que você ajustou. Ela já calcula quanto que você cumpriu, que são essas 13 horas que a gente viu aqui em cima, e vê qual é a sua dívida, quantas horas ainda falta para você bater a sua meta, né? A sua meta de 391, certo? Esse aqui é o que ela te indica, mas o que você quis é 391. E aqui é os acertos e os erros, é autoexplicativo, certo? Então, o ciclo pós-edital, além de gerar o ciclo, quando você clicar aqui em ciclo, ó, ele te gerou um ciclo pós-edital. Aí é igual o que a gente já viu anteriormente. Além de gerar o ciclo, ele te gera essas informações pós-edital, que são muito importantes. Se você quiser ver o seu andamento no pós-edital, você vai acompanhando aqui, ó, quanto que você cumpriu, quanto que falta, quantos exercícios você fez e etc. E é esse o planejamento pós-edital.